E agora, no terceiro capítulo, a gente vai mudar o ponto de vista para Ellie. Eu vou mudar bastante o ponto de vista para personagens novos no começo do, do livro, porque, afinal de contas, tem muito personagem para falar sobre e a gente sempre vai voltar neles, eventualmente. E a gente vai ficar trocando um, outro, um, outro, um, outro. Um, a Ellie, ela é tipo o personagem principal, o Femsi. E a Femsi Ellie, ela é bem analítica, extremamente conhecedora do mundo e tudo à sua volta, muito sábia e também muito esperta em termos de livros, escolas, esse tipo de coisa. Ela usa como sua principal arma a magia. Ela tem um cajadinho, uma roupa e roupinha de tipo maguinho, sabe? Bem classicão mesmo. E ela é extremamente conhecedora de estilos literários, esse tipo de coisa, então o jeito que ela escreve é realmente bem cheio de palavrinha chique e às vezes um monte de definição embaixo, sabe tipo, parênteses um e aí tipo, parênteses um lá embaixo. Um, Actually, I didn't mean that. Ou alguma coisa tipo assim. Sempre com um monte de explicações, definições, termos. O ponto é, ela sabe muita coisa e ela troca de estilo de vez em quando. É engraçado, eu achei engraçado, não importa. Nesse terceiro capítulo, a Ellie, ela está numa carroça, sendo mandada para outro lugar. Ela só está nessa carroça com um cara na frente dela, dirigindo, e eles estão num caminho de terra. A Ellie fica pensando, ai, o que me fez acabar nessa situação? Assim, tipo isso, sabe? Ela tá meio pobrinha, ela trabalha pra Guilda dos Aventureiros e eles mandaram ela pra fazer essa missão. Ela fica refletindo sobre a vida e vai viver, bababá, bububu. E ela sempre responde as coisas roboticamente. O cara na caravana, na frente dela, sempre fica perguntando pra ela um monte de coisa. E ela sempre, sabe, estilo pergunta, resposta, pergunta, resposta. Porque ela é bem robóticazinha. Primeiro ele pergunta por que ela tá lá e o que ela faz pra ganhar dinheiro. Ela fala que, roboticamente, que ela está lá porque ela foi contratada pela Guilda dos Aventureiros e são eles que providenciam ela com comida e esse tipo de coisa. A Guilda dos Aventureiros mandou ela pensa na cabeça dela, porque ela não responde mais do que o necessário, nunca. Na cabeça dela ela fica pensando, ai, 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 eu aceitei essa missão porque bibibi, babababu. Na verdade ela aceitou essa missão porque ela tava meio sem dinheiro e essa missão ela só tava falando pra, tipo, destronar ou melhor, pesquisar sobre um tipo de venda ilegal de produtos em uma região que, tipo, um barão pediu pra ela fazer isso daí pra ela. Porque aparentemente eles estavam ahm, sendo atacados por pessoas do culto, de um culto, alguma coisa. E ela, tipo, só tem que, tipo, um, ir lá e ficar de olho nos resources, e, tipo, tomar conta de uma casa, alguma coisa assim, sabe? E esse culto tava, tipo, acabando com o dinheiro do Lorde local. E aí ele meio que botou essa quest na Guilda dos Aventureiros. Depois, pra quebrar o silêncio, o cara da caravana parece muito desconfortável com o silêncio e ele pergunta se ela viu aquele pedaço de luz que passou pelo ar no semana passada. Semana passada? É, tipo semana passada. Eu botei mês passado, mas não faz sentido mês passado, é melhor semana passada. Eu não quero que o tempo passe tão rápido assim. Aparentemente vocês perceberam que o Lightling, que saiu do Sin e foi direto pra onde a Penelope tava, porque afinal de contas a gente tá meio que seguindo esse cara. O Lightling foi visto por um monte de gente. Ele saiu da vila dos Golems de Pedra e foi diretamente lá pra onde a Penelope estava. E isso acabou que chamou muita atenção de um monte de pessoas em volta. Um, aí, ela responde objetivamente: sim, eu vi. Ponto.
E aí, tipo, ela fica se perguntando, o que será que foi aquilo? Eu nunca vi nada isso escrito nos livros. E aí, tipo, ela fala, tipo, três possíveis coisas que aquilo poderia ter sido. E aí, tipo, ela fala, talvez aquilo poderia ser, tipo, um feitiço que uma pessoa errou muito, muito feio, ou alguma coisa assim, sabe? Mas aí ela se pergunta, mas quem que teria, tipo, tal força nas palavras pra fazer um feitiço e tão longe assim? Ou alguma coisa tipo assim. Ahm, e aí, enquanto ela fica teorizando, o cara pergunta pra quebrar o gelo de novo, porque ela, afinal de contas, estava falando tudo isso pra ela mesma na cabeça, se ela era solteira ou alguma coisa assim. E ela responde bem curto, grosso e extremamente fria. Sim, estou solteira, mas não tenho absolutamente nenhum desejo de não ser mais, sabe? Alguma coisa assim. E, tipo, corta completamente a fala com o cara. E ele fica bem, bem sem graça. Pelo resto do negócio, ele só cala a boca. E aí ela fica. Ela nem pensa muito sobre essa resposta que ela deu. Ela não é exatamente um pensamento que cruza a cabeça dela muitas vezes. Então, ela vai teorizando sobre esse tipo de meteoro que passou por aí, que ninguém sabe exatamente o que foi. Fica teorizando, bibibi, blá, até que ela vê a caravana meio. Uh, a caravana meio que gira, ou vira, ou alguma coisa parecida, e ela tomba. E ela, a Ellie no caso, apaga completamente. Acaba o capítulo com tipo 3 pontinhos. E aí, tipo, acaba o capítulo. Ela só, tipo, blackout completo. Pequena modificação. Esquece completamente o que eu disse. Era um mês mesmo, não era 2 semanas. Ou uma semana, no caso. Faz muito mais sentido se for um mês.